Fala, meus amigos do canal Head to Head. Estamos começando mais um vídeo com dicas, palpites, análises, o nosso bilhetinho pronto e a múltipla com uma odd um pouquinho mais alta que a gente deixa lá no canal do Telegram. O link tá na descrição. Já vou pedir para você se inscrever aí no canal, deixa um likezinho aí para ajudar a gente. Ajuda muito, cada inscrito, cada like ajuda muito a gente, beleza? Para essa terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, a gente tem três competições aí que a gente vai dar uma olhada, que é a Liga dos Campeões, a fase de qualificação, Libertadores e Sul-Americana à noite aqui com times brasileiros em campo, beleza? Iniciando lá às 3 horas da tarde, Copenhague com o Sparta Praga, tá? O jogo com odds parelhas. Eu acho que aqui eu acho que dá para trabalhar gols aqui, tá? Porque tá me surpreendendo bastante esse início do Copenhague, a força ofensiva do time. São 5 jogos na temporada, 5 vitórias. E esse jogo aqui de volta da qualificação da Champions contra o Breidablik, ele já tinha feito 2-0 no primeiro jogo. E o jogo de volta ele não parou. Ele já não tinha mais necessidade. E ele seguiu fazendo gol, ele seguiu fazendo gol, né? Então ele saiu perdendo 1-0, virou para 4-1 e mesmo assim, ó, 5-1, 6-2. Foi um jogo onde ele não parou. E aqui, depois do sexto gol, ele continuou indo para cima, né? Acabou tomando um gol aqui. Então, essa fome, essa vontade de fazer gol do Copenhague me chama atenção para trabalhar gols, tá? E pega o Sparta Praga, que é um time que naturalmente tem um bom ataque e tudo mais. Quando vem uma competição continental, né, que nem aqui, ele sofre um pouco mais, mas mesmo assim eu acho que é um bom jogo pra gente trabalhar gols, tá? É, outra coisa que dá para trabalhar aqui é a vitória do Copenhagen, né? Essa odd de 2,10 aqui, eu acho que é um time que tá muito forte. Então, para mim são dois cenários aí pra gente ficar de olho. Se o Copenhagen for bem no jogo, né? Começar o jogo dando aquele padrão de superioridade que a gente gosta, a gente busca essa vitória do Copenhagen. Agora, se ele estiver se expondo, se ele estiver dando muito espaço ao Sparta Praga, o Sparta Praga jogando em contra-ataque, aproveitando, e assim, assiste o jogo e você vê que o Sparta tá saindo em contra-ataque, cada pouco consegue uma bola e tal, aí eu acho que é mais interessante a gente voltar o jogo para gols, e esse over 2,5 aqui me interessa bastante, o over 2 eu gosto mais ainda, que se sair dois gols a gente tem a aposta devolvida, tá? Quem sabe o over 1,5, se o jogo começar muito morno e for esquentando aos pouquinhos, esse over 1,5 sobe bem, também é legal. Mas um desses cenários aí, beleza? Eu acho que o over 2 acho que é a pedida principal para esse jogo, que deixar subir para 1,90 por aí, eu acho que é bem interessante. Beleza? Outro jogo que eu quero dar uma olhada é o PSV contra o Sturm Graz. É uma diferença bem grande de equipes, tá? O PSV ele é bem melhor que o Sturm Graz. O PSV fez agora na sexta-feira, ele fez essa Supercopa aí, o jogo que vale o título de abertura do campeonato com o Feyenoord e ganhou de 1-0, gol da contratação que veio do Bruges do Noah Lang. E me chamou a atenção o volume de jogo do PSV, né? Ele teve um volume maior de jogo, ele criou mais chances que o Feyenoord. O que me deixou um pouquinho com o pé atrás é que o PSV jogou com uma linha bem alta, então ele deu espaço para contra-ataque do Feyenoord. O Feyenoord acabou criando algumas situações de perigo nesse sentido, tá? Mas aqui para mim a vitória do PSV não tem muito para onde correr. Eles já fizeram essa mesma fase, só que foi lá de aqui a Liga Europa. Eles se enfrentaram para classificação também. O PSV ganhou os dois jogos, né? 4-1, 2-0. Essa odd tá um pouquinho baixa ainda, 1,40. Eu acho que se essa odd, quer dizer, acho não, né? Se o PSV não marcar aí até o intervalo, essa odd tende a subir legal e dá para pegar essa vitória, beleza? Um outro jogo que dá para trazer também é o Klaksvik contra o Molde. Só que aqui é o seguinte, né? O Klaksvik já tem duas qualificatórias que eu venho para trabalhar contra ele e eu não consegui, né? Uma foi contra o Ferencváros, não deu para trabalhar contra, e outra foi contra o Hacken. Eu achava que o Hacken ia conseguir vencer tranquilamente e não conseguiu. Então, já já tem o meu respeito, entendeu? Já agora, para esse jogo contra o Molde, eu não vou vir assim, eu vou pegar a vitória do Molde, dê o que der. Não, eu vou assistir, eu vou respeitar um pouquinho o Klaksvik, que tá fazendo história, né? Se vocês acompanharem as redes sociais, né? O Instagram, essa classificação contra o Hacking, que o time foi recebido com festa na cidade, um negócio bem legal. Aqui, pelo jeito, disputado em campo neutro, né? O campo oficial deles já não tem a capacidade que é exigido para essa fase já de qualificação, né? O molde começou
a temporada um pouquinho devagar e aí depois pegou no tranco e já vem super bem, né? Tá lá no campeonato local. 17 jogos, né? Tem 32 pontos, como eu falei. Como ele iniciou o campeonato um pouquinho mal, ele tá ainda recuperando, mas aqui já vem, ó. Já são 4 vitórias seguidas, já já ele já vai estar aqui em cima brigando. Então, a situação pra mim é, sim, a vitória do molde a 1,60, só que é o que eu falei, devagar. A gente precisa assistir esse jogo primeiro, tá? Se o molde realmente for muito superior em campo e não dar espaço aos contra-ataques do Klaxvik, eu vou buscar essa vitória do molde. Mas não dá pra deixar o Klaxvik ficar contra-atacando o tempo inteiro, tá? Porque contra o Hacking ele judiou do Hacking nesse sentido aí. Beleza? Outro jogo que eu quero trabalhar, mas ai, tá um pouco complicado, é a odd ao Braga, né? Contra o TSC, eu não sei o nome desse time aqui, que vem lá da Sérvia, né? Se eu não me engano, da Sérvia. Aqui, eu queria, né? Algo a favor do Braga, mas a odd tá muito esmagada. De repente, essa vitória no primeiro tempo é interessante. Se o time do Braga começar muito forte, né? Aquele padrão muito forte, eu gosto dessa vitória aqui. Na odd de 1,60 mesmo, eu já gosto. Mas tem que ser aquele padrão muito forte. Só que aí, né? Primeiro jogo oficial do Braga ainda. Então, assim, vamos levar para ao vivo. Se o Braga for com um padrão bem superior, aqui tem uma diferença de times muito grande, tá? Então eu acho que dá pra gente vir buscar essa vitória no primeiro tempo do Braga. Mas esperar, espera 10, 15 minutos de jogo, ver como que é a- como que o Braga tá em campo, se tem uma imposição muito forte do Braga, aí busca, beleza? Outro jogo que eu quero trabalhar, também lá na Liga dos Campeões, Galatasaray contra esse time eslovênio, que eu não vou arriscar falar o nome. Aqui, o Galatasaray, ele é muito mais time, né? Ele tem o time, o valor de mercado do time do Galatasaray é 20 vezes o valor do outro time. Então, você vê a diferença de qualidade técnica dos jogadores, tá? Só que aqui, o que eu vou vir para buscar essa vitória do Galatasaray, tá? Nessa hoje de 1,60, eu vou esperar subir um pouquinho. Mas assim, essa fase contra os Alguires aqui, o Galatasaray sofreu um pouquinho, tá? Esse jogo da volta aqui, ele criou muito, ele teve muito volume de jogo, mas o gol que ele conseguiu foi um golaço do Mertens, uma cobrança de escanteio direto ali para fora da área, ele pegou de primeira, um golaço. E o Galatasaray que teve um volume de jogo para fazer mais gols, mas não conseguiu fazer gol. Então eu vou observar se o padrão se repetir do Galatasaray tendo esse volume de jogo, mas não conseguindo finalizar, talvez eu fique de fora. Agora, se ele estiver conseguindo finalizar o gol do adversário, aí eu busco a vitória. Beleza? O que mais aqui? Então vamos. Aí à tarde a gente fechou. Vamos para a noite, 19 horas, o Fluminense contra o Argentinos Júniors. O Flu vai estar sem o Marcelo para esse jogo. Eles tentaram aquela liberação lá junto a um recurso da expulsão, né? Não aceitaram. Então o Marcelo tá fora desse jogo. As odds estão na faixa de 1,60, 1,70 aí, dependendo da sua casa de aposta. E aqui eu acho que não tem para onde correr, tá? É vitória do Fluminense. Eu acho que o Fluminense é muito mais time. O que eu quero ver só é como que vai ser a posição, como que o Argentinos vai jogar, tá? Se ele vai vir jogar fechadinho, tentando achar uma bola num contra-ataque, numa bola parada, num escanteio, ou se ele vai vir jogar de igual para igual. Porque assim, se ele der espaço pro Fluminense fazer o padrão do jogo do Diniz, complica bastante pro Argentino Júnior. Se o Fluminense tiver o espaço para tocar a bola, para conseguir chegar lá na frente da maneira que gosta, complica bastante pro time. Aí, nesse cenário, eu busco a vitória do Fluminense, tá? Se o Argentinos Júnior jogar recuado. Agora, se o Argentinos Júnior marcar pressão, vir pra atormentar o Fluminense, porque ultimamente o Fluminense, os times sabem como que o Fluminense joga, então estão pressionando lá em cima, pra tentar atrapalhar essa saída de bola do Fluminense. E se o Fluminense estiver se complicando nessa saída de bola aí eu vou ficar de fora, tá? Eu acho que eu preciso de um Fluminense, um padrão bem claro do time pra poder estar a favor do Fluminense nessa vitória. Depois que o Fluminense abriu o placar, se o Fluminense abrir o placar e fizer 1-0, aí pode ser que vire um bom jogo para gols, tá? E aí precisa observar como que fica o jogo, tá? O Fluminense abrindo 1-0, ele vai estar eliminando o Argentinos Júnior. Se o Argentinos Júnior começar a se expor, vir para cima do Fluminense e dar espaço pro contra-ataque do Fluminense, que tem o Keno, tem o Cano, tem bons jogadores,
Aí, quem sabe, dá pra trabalhar mais gols, né? Mais 2 gols aí no jogo. Mas esse aí é aquele feeling do ao vivo, beleza? Isso aí eu vou comentar lá no canal do Telegram. Então eu vou estar acompanhando o jogo. E se eu ver esse cenário, eu vou comentar lá. Se eu for buscar alguma coisa também pra gols, eu vou mandar lá, tá? Então entra aí no link da descrição, acompanha lá que aí eu vou deixando a par aí do que eu tô vendo do jogo, beleza? Às 19 horas, pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza com o Libertad. Eu acho um jogo um pouquinho complexo, um pouquinho complexo esse jogo aqui. 1,80 a vitória do Fortaleza não é interessante, porque ele já ganhou o primeiro jogo de 1-0. Eu não sei como que o Fortaleza vai entrar em campo, se ele vai querer vencer para eliminar de vez, né? O Libertad vai vir jogar de igual para igual, né? O Libertad ele desceu da Libertadores. E os confrontos que ele fez fora de casa, ele estava no grupo com o Atlético Paranaense e o Galo, né? Um grupo bem forte. Ele perdeu para o Atlético Paranaense de 1-0. Ele ganhou do Galo de 1-0. E ele venceu também o Alianza Lima pela fase de grupos. Aí ele caiu para a Sul-Americana e o Tigres da Argentina que ele enfrentou na fase anterior, ele venceu fora também, né? Então, nesses confrontos sul-americanos aí, de 4 jogos que o Libertad fez, 3 ele venceu, né? Inclusive o Galo lá no Mineirão. Na época ainda acho que era o Cudê, o técnico do Galo. Mas assim, eu acho que é um jogo bem complicado pro Fortaleza aqui. O que que eu. Assim, eu digo, entra no Telegram, tá? Eu vou começar a assistir esse jogo aí, eu compartilho a minha visão do jogo lá. Porque eu tô curioso pra ver se o Libertad vai vir e se expondo, porque ele precisa do resultado, e vindo pra cima que nem louco pra cima do Fortaleza, né? Se ele fizer isso, talvez fique um bom jogo pra gols. Mas é só no ao vivo. Isso aí é cenário pra pro ao vivo, a gente não tem muito como definir algo pré, tá? As odds de gols até que estão legal aqui, não estão muito mal, não. Over no mim começando a faixa de 1,30, né? Isso aqui no intervalo, se o jogo se estende em 0-0, no intervalo isso aqui já tá perto de 2. Então eu acho que é bem interessante, tá? Mas vamos deixar para ao vivo. Acompanha lá no Telegram que eu vou passando a visão desse jogo aí lá, beleza? Outro jogo que eu quero acompanhar, aí às 9 horas pela Libertadores, o Atlético Paranaense com o Bolívar. E aqui esse jogo tá complicado para o Atlético Paranaense, tá? O Bolívar, ele, além de ter altitude a seu favor, né? O time do Bolívar não é um time ruim. O Bolívar fora acabou aqui pro Palmeiras tomou 4, mas pra quem assistiu o jogo viu, o comecinho do jogo foi bem complicado pro Palmeiras. Aí depois que o Palmeiras fez gol, saiu aquele nervosismo do Palmeiras e aí entrou, né, passou a boiada inteira. Mas aqui eu acho que a primeira coisa que eu vou vir fazer é observar se eu consigo pegar uma vitória no primeiro tempo do Atlético Paranaense, tá? Esse é o primeiro cenário que eu imagino. O Atlético Paranaense muito forte, iniciando o jogo com aquela pressão, com aquele ímpeto de querer já que ele precisa tirar 2 gols, né? Ele precisa de 3 para ganhar, passar sem ser pênalti. Então, o que que eu quero? Se o Atlético Paranaense iniciar naquela pressão muito firme, eu quero ver, eu vou dar essa dúvida da vitória no HT do Atlético Paranaense. Mas às vezes eu trabalho em outro mercado, tá? Em vez de trabalhar nesse mercado de resultado no primeiro tempo, trabalhar com 1 gol no primeiro tempo. Ali pelos 20 minutos, se o Atlético Paranaense estiver com aquela pressão muito forte, pegar 1 gol do Atlético Paranaense. Por que esse mercado? Porque de repente o Bolívar está conseguindo escapar em contra-ataque e daí de repente o Bolívar consegue marcar um golzinho. A gente pega o greenzinho também, tá? Então eu acho que um golzinho no HT nesse jogo é interessante. E gols, né? Gols. O over 2,5 aqui, já iniciando na faixa de 1,50. Um tantinho esmagado para ser um confronto de sul-americano, né? Sul-americano normalmente essas odds são mais altas. Mas eu acho que aqui é gols, porque o Atlético Paranaense precisa, né? O que vai me tirar do mercado de gols? Se o Bolívar vir jogar fechadinho e não contra-atacar. Se ele não sair em contra-ataque, aí eu fico de fora do mercado de gols, porque aí a tendência é o Atlético Paranaense achar um gol e aí às vezes conseguia depois entrar vários. Mas se o Bolívar não contra-atacar, eu fico de fora do cenário de gols. E aí, quem sabe, eu viro para pegar alguma coisa a favor do Atlético Paranaense. Show de bola? E aí o outro jogo, jogaço, jogaço, jogaço. O primeiro jogo foi um bom jogo. Inter e River Plate às 9 horas, lá no Beira-Rio. Primeiro jogo, o Inter saiu na frente, 1-0, no finzinho do primeiro tempo, e tomou a virada, né? O Inter não voltou pro segundo tempo e recuou demais. E o River veio com aquela força do River, 70, 80 mil torcedor gritando e virou o jogo.
E aí, depois desse jogo, eu vi que o Inter tem condição de passar pelo River sim, tá? Só que aí depende como que vai ser esse jogo do Inter. Como que ele vai querer jogar? Ele vai querer também mostrar que tá jogando em casa e ir pra cima do River? Ou ele vai tentar, vai jogar que nem time pequeno aqui, se recuar, deixar o River, tentar achar uma bola? Eu acho que aqui o Inter vem pra cima, tá? E o River vai explorar contra-ataque. Se o cenário for esse, do Inter vindo pra cima, com o River Plate explorando contra-ataque, eu busco gols nesse jogo. Vamos ver como é que estão as odds aqui. 1,5. Ó, tá iniciando uma odd boa isso aqui. Isso aqui logo logo chega a 1,80, 1,92. Over 2,5 a 2,15 já. Então o mercado acredita num jogo under, né? E eu acho que sai gols nesse jogo aqui. Eu acho que é bem interessante, né? A fase do Inter é horrorosa, né? O Kudê ainda não venceu no comando do time. Mas eu acho que eu venho para esse cenário, tá? Esse mercado de resultado final aqui, do 1x2, eu acho que é bem complicadinho, acho que é bem, sei lá, eu prefiro trabalhar gols aí, e aí, igual nos outros jogos, tá? Iniciando o jogo, eu vou comentar lá no canal do Telegram o que eu tô vendo, se eu já espero um gol no primeiro tempo, ou se eu jogo, né, uma exposição um pouquinho mais longa aí, buscar 2, 3 gols no jogo pro segundo tempo. Porque assim, esses jogos de volta, né, de fases eliminatórias, a tendência às vezes é o primeiro tempo um pouquinho mais fechado e o jogo abrindo no segundo tempo, porque conforme o tempo passa, o time que está sendo eliminado ele começa a se expor mais. Quando ele se expõe mais, ele dá mais espaço para outro time que consegue pegar algo em contra-ataque, né? Então, o que eu imagino aqui é esse cenário, mas vamos levar para ao vivo e eu vou compartilhar lá no grupo do Telegram o que eu espero para esse jogo. Fechou? Um jogo que também dá para ficar de olho na Sul-Americana, deixa eu achar aqui. O Defensa com o Emelec. Esse jogo aqui, o primeiro jogo foi 2-1 pro Defensa, o Defensa virou nos últimos minutos, tava 1-0. Acho que até os 88, mais ou menos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É isso aí, ó. Aos 87 empatou, aos 91 fez a virada. Aqui são dois times que tem, né? Tem bons jogos para gols, né? 3-0, 2-2, 3-1. O Emelec fora também faz uns jogos. E aqui, como eliminatório, o Emelec precisa do resultado. Eu acho que ele vem para cima e ele dá espaço para defesa. Eu acho que aqui trabalhar alguma coisa para gols também é interessante, tá? As odds, o over 1,5 iniciando na faixa de 1,22, né? Bem esmagadinho. 1,80 o over 2,5, mas eu acho que aqui também fica legal, tá? E o jogo do Corinthians com o Newells, eu vou ficar de fora, cara. Eu não tô achando que o Corinthians vem para jogar um fechadinho. Eu acho que vai ser um jogo bem chatinho de assistir também, tá? Eu vou ficar de fora desse jogo aí, beleza? Para os jogos eram isso, tá? Os outros jogos ali. A gente ainda vai trabalhar outros jogos lá no grupo, tá? Então, de repente, se você quer acompanhar nosso dia a dia de trabalho, entra lá no Telegram. Lá a gente vai compartilhando o que a gente tá vendo dos jogos, né? Então, os outros jogos que eu não citei aqui no vídeo, a gente também vai estar acompanhando e lá pintando as oportunidades, a gente sempre manda lá. Beleza? E o nosso bilhete pronto para essa terça-feira, a gente vai ficar lá pela Champions League, que é mais de 1,5 no Rakow Tchekostochoia contra o Ares Limassol. E a vitória do PSV dá uma odd de 1,87 aí. Achei que é bem interessante. Eu achei essa odd de 1,5 no Rakow um pouquinho alta. Eu acho que aí tá o caminho pra nossa dupleta, beleza? Era isso aí, pessoal. Que seja um dia muito bom para todos. Acompanhe a gente lá no Telegram, segue a gente nas redes sociais aí, se inscreve no canal, deixa o likezinho aí e até a próxima, beleza? Valeu, abração!